Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, nossa maratona por disciplina começa hoje. E hoje a gente vai tratar de um tema acerca da responsabilidade civil para sua prova, para o seu exame de ordem. Ô, gente, primeiro eu quero mandar um beijo enorme para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui nesse momento, tá? Um beijo especial para a galera que já se manifestou aqui no chat. Jairon, Jeane, Roberta, Aline, DJ Max, Elisângela, Lívia, Cristina, Aline, Vanessa. Um beijo enorme para vocês que já se manifestaram aí no chat. É um prazer muito, muito grande estar com vocês, tá? Milene, muito obrigada, Milene. Fico feliz que goste, tá? E é isso. Estamos juntos na sua preparação. Nessa maratona sobre disciplinas, né, das disciplinas da UAB, eu escolhi 3 temas. Nós vamos ter 3 encontros. Então, eu escolhi responsabilidade civil, família e sucessões. Então, a gente tem um encontro hoje, um encontro amanhã, salvo engano, e um encontro depois de amanhã. Então, hoje é o nosso primeiro encontro. É óbvio que a gente vai ter vários outros eventos para a gente poder estudar variadíssimos temas, mas a gente, né, precisa focar aqui numa parte de responsabilidade civil. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa parte da responsabilidade civil e focar em alguns dispositivos que são essencialmente cobrados em prova, tá? Então, vamos fazer o nosso esquema do coração, vamos começar as nossas anotações. Já já eu deixo aqui o momento para você dar aquele print categoria, para você guardar aí as nossas anotações para você, tá bom? Então, vamos ao material. Olha só, vamos começar aqui nossas anotações. A gente vai traçar aqui alguns apontamentos sobre responsabilidade civil, tá? Então, vamos lá. Responsabilidade civil. Aqui, a gente vai observar o seguinte. O que a gente precisa para que haja a responsabilidade civil? Porque nós temos 2 tipos de responsabilidade civil. A responsabilidade civil contratual, que decorre de uma relação contratual, e não é essa que a gente vai tratar hoje aqui, tá? E a gente tem a responsabilidade extracontratual, que é a responsabilidade que nós vamos tratar aqui. De qualquer forma, quero que você tenha na sua mente que quando a gente fala de responsabilidade civil, é alguém cobrando um dano que sofreu, tá? É alguém cobrando um dano que sofreu. Esse dano, quando a gente fala de responsabilidade contratual, decorre de uma relação contratual. Imagina alguém que não cumpriu uma obrigação contratual e causou um prejuízo para alguém. Da extracontratual, a gente vai observar o seguinte: a gente vai observar que é uma situação de alguém que, pelo simples fato de viver a vida, não tem relação contratual envolvida, causou um prejuízo para alguém. Alguém que bateu no carro do outro, alguém que se envolveu numa briga, tá? Sei lá, esse povo doido, se envolve em uma briga aí no meio da rua e agride o outro. Ou simplesmente uma pessoa que bota o jarro de planta no parapeito da varanda, o jarro cai lá embaixo na cabeça de uma pessoa. Ou uma pessoa que vai sair de casa, abre o portão, o cachorro foge e morde alguém. Isso é a responsabilidade extracontratual.
Agora eu quero que você pense comigo. Toda vez que um credor cobra um devedor. Mas, professora, credor cobrando devedor não é sempre de contrato? Não. Credor cobrando devedor pode ser de variadas situações. Pode ser, por exemplo, o seu cachorro que me mordeu. Eu vou cobrar uma indenização de você, não vou? Então, eu sou credor, você é devedor. Toda vez que a gente tem o credor cobrando o devedor, nós vamos ter a incidência de um prazo prescricional. Todas as vezes. O prazo prescricional vai ser o credor cobrando o devedor, qualquer que seja a situação. Todo o prazo prescricional está no artigo 205 e 206 do Código Civil. Não existe prazo prescricional fora desses artigos. Não existe prazo prescricional fora desses artigos. Então, se você estiver lendo o artigo 1600 e bolinha, e você encontra um prazo lá, esse prazo não é prescricional. Será, na pior das hipóteses, de decadência. Tudo bem? E os prazos prescricionais são de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos. Ponto. As hipóteses do artigo 206, se você parar para observar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. Se você parar para observar, ele vai estar assim, ó. Vou botar aqui para você nosso Código Civil. Deixa eu pegar aqui o teclado. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele vai estar assim, ó, prescreve em 1 ano. Aí vem as hipóteses de 1 ano. Prescreve em 2 anos. Aí vem a hipótese de 2 anos que dá para você decorar, que é a hipótese de alimentos. Só ela. Vem aqui as hipóteses de 3 anos, que é bom você memorizar os seguintes casos: aluguéis, ressarcimento por enriquecimento sem causa, reparação civil, olha o prazo então da responsabilidade extracontratual. Tá vendo? Pretensão de reparação civil, 3 anos. Aí vem aqui o prazo de 4 anos, prestação de contas relativa à tutela, 5 anos, tá vendo? E aí, quando a gente observa o prazo do 205, que é o prazo de 10 anos, a gente vai aplicar quando não houver prazo menor lá no 206, entendeu? Então, a prescrição ocorre em 10 anos se a lei não tiver fixado prazo menor, nesses casos do 206. Então, olha o que eu quero que você leve para a sua prova. A responsabilidade extracontratual, o credor vai cobrar o dano, não está previsto no 206. Então, o STJ entende que o prazo aqui é de 10 anos. Tá? Agora, o extracontratual, a gente aplica o prazo de 3 anos. Porque a gente vai lembrar do 206, parágrafo 3º. Ok? Então, aqui a gente aplica o artigo 205, por orientação do STJ, e na extracontratual, 3 anos, certo? Então, tudo bem. Vamos falar agora, basicamente, da responsabilidade extracontratual, essa aqui, tá? A contratual decorre do inadimplemento de um contrato e a pessoa que causa dano para o outro. Eu quero agora falar com você da responsabilidade extracontratual. Coisas que podem cair na sua prova. Coisas que podem cair na sua prova. Primeira coisa, primeiríssima coisa, responsabilidade civil do incapaz. Lembre-se comigo, quem é o tal do incapaz? Quem é o tal do incapaz? O incapaz é aquele previsto em 2 artigos. O artigo 3º e o artigo 4º. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
Pessoa com deficiência é capaz. Não esqueça, isso vem sendo reiteradas vezes cobrado em prova. Pessoa incapaz não tem nada a ver com pessoa com deficiência. Nada a ver. Pessoa com deficiência é capaz, pode ter filhos, pode casar, pode celebrar os seus contratos normalmente. Normalmente. Quando você olha, né? Quando você olha a questão da pessoa com deficiência, olhar para a pessoa com deficiência, você não pode concluir que pela deficiência essa pessoa é incapaz. Não, porque a questão do incapaz é um critério diferente da deficiência. Tem a ver com a manifestação de vontade. Se uma pessoa, decorrente da deficiência ou não consegue manifestar vontade, aí sim ela será incapaz. Mas não só por conta da deficiência, ok? Então, dá uma olhada no material, vamos colocar aqui. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem é o único absolutamente incapaz? Quem? O menor de 16 anos, que a gente chama de menor impúbere, tá? Menor impúbere. Então, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos, ok? E quem são, na verdade, os relativamente incapazes do artigo 4º? Eu vou até colocar aqui, né? Ficou faltando. Vou botar aqui assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar aqui, ó. Absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Tá? Absolutamente e relativamente incapaz. O menor de 16 anos é o único absolutamente. E quem são os relativamente? Vamos relembrar? Relembra junto comigo. Os que têm entre 16 e 18 anos. Quem mais? Os ébrios habituais, que são os alcoolistas. Os viciados em tóxicos, que são os toxicômanos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não manifestam vontade, e os pródigos. Tá vendo que a pessoa com deficiência é capaz? Então, olha lá. Os de 16 a 18, os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, e os pródigos, ok? Esses são os relativamente incapazes. Quando essas pessoas causam dano para alguém, eu te pergunto, quem vai pagar a indenização? Quando o incapaz causa um dano, tá? Quando o incapaz causa um dano para alguém, o representante é quem responde. O representante é quem responde. Roberta, quem pode ser o representante do incapaz? Os pais, no caso dos menores. Os tutores. Os tutores, se não tiverem, né, os menores ali, o poder familiar dos pais, ou porque os pais são falecidos, ou porque perderam o poder familiar. Os pais, os tutores. Os curadores, no caso dos maiores que sejam incapazes, como os ébrios habituais, os toxicômanos, quem não manifesta vontade, os pródigos. Então, quem paga o dano é o representante. Só que o artigo 928, que aqui é o artigo que nós estamos utilizando,
o 928, ele diz o seguinte, atenção para o artigo, vamos lá. O artigo 928, que é o artigo da responsabilidade civil, ele diz o seguinte: o incapaz, olha que sensacional, o incapaz responde pelos prejuízos que causar. Ué, Roberta, você falou que é um representante. É, porque o 928, ele diz o seguinte, o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis, ou seja, o responsável, não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Entendeu? Então, o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazer ou não dispuserem de meios suficientes. Perceba que a responsabilidade do incapaz é subsidiária. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O representante responde, mas se o representante não tiver condição, ou naquele caso não tiver obrigação, quem responde é o próprio incapaz, se ele tiver meios suficientes. Então, se ele já, por exemplo, recebe o salário dele, trabalha, tem uma vida lá, o próprio incapaz, ele vai responder por aquilo. Entendeu? Então, a responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade subsidiária. Pegou a ideia? Por que subsidiária? Porque eu só vou atrás do incapaz se o representante, olha o não aqui, não tiver condição ou não tiver obrigação de fazer. Belezura? Ela é subsidiária. Tudo bem? Então, eu quero que você dê o print categoria nessa tela e guarda isso aí. Então, se o menor vai lá e quebra a vidraça do sujeito, na verdade, o representante vai pagar. Se o representante não tiver obrigação, não tiver condição de pagar, aí o próprio incapaz paga se ele tiver condição. Roberta, e se ninguém tiver condição? Aí senta e chora, né? Senta e chora. Tudo bem? Show de bola. Então, dá o print nessa tela aí. Agora, existe uma outra situação aqui no Código Civil que envolve uma chamada responsabilidade civil indireta. Indireta. Sabe o que é isso? Imagina alguém que causa um dano, e uma outra pessoa que vai pagar por aquilo. É a chamada responsabilidade civil indireta. Uma, você acabou de ver, que é o pai que paga o prejuízo do filho. O tutor que paga o prejuízo do tutelado. O curador que paga o prejuízo do curatelado. Esse caso aqui. Mas existem outros casos que já também foram cobrados no exame de ordem. Exemplo, imagina que eu tenho uma loja e nessa loja tem um funcionário. E esse funcionário agride um fornecedor ou agride um cliente. O cliente vai entrar com uma ação contra quem? Já caiu uma questão exatamente assim no exame de ordem. O cliente ou fornecedor vai ajuizar uma ação pedindo a indenização e vai ajuizar essa ação contra quem? Vai ajuizar contra mim, que sou a proprietária da loja. Vai ajuizar a ação requerendo uma indenização contra mim. Mas por quê? Porque a gente tem a chamada responsabilidade civil indireta. Professora, o que é essa responsabilidade civil indireta e qual artigo que ela está? Artigo 932. E você tem que memorizar esse artigo. Vou fazer um esquema categoria? Vamos lá? Então, olha lá. Tema 2, para a gente tratar aqui. Tema 2. Responsabilidade civil indireta. O que consiste essa responsabilidade civil indireta? Ou responsabilidade civil por fato de terceiro. Tá? Por fato de terceiro. Qual artigo que nós estamos, prof?
Nós estamos no artigo 932 do Código Civil. Veja o 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais. Ah, Roberta, isso aqui você já falou, tá? Já falou. Os pais pelos filhos menores que tiverem sob sua autoridade e sua companhia. O tutor pelos pupilos, também chamados de tutelados. O curador pelos curatelados, que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente, que é quem dá a ordem, por seus empregados, serviçais, prepostos, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimento onde se albergue por dinheiro, mesmo que para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Ou os que gratuitamente houverem participado do produto do crime até a concorrente quantia. Então, vamos passar para o nosso material todos esses casos aqui. Então, responsabilidade por fato de terceiro. Quem a gente vai encontrar aqui? Olha lá, os pais que respondem pelos atos dos seus filhos menores. O tutor que responde pelos pupilos ou tutelados. O curador, que responde pelos curatelados. Isso você viu, né? O empregador ou comitente, que responde pelos seus empregados, serviçais e prepostos. No caso que eu dei de exemplo aqui da loja, eu vou responder por quê? Por conta desse inciso 3 do artigo 932. Quem mais? Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, mesmo que se albergue por dinheiro para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. E também quem gratuitamente houver participado, quem participa, vou botar aqui, ó, quem participa de forma gratuita no produto do crime, responde por quem cometeu o crime. Por quem cometeu o crime. Calma que eu vou te dar um exemplo. Imagina que você ganhou um brinco de pérolas do seu namorado. Você ganhou. E aí depois você percebe que esse brinco foi furtado, foi roubado, sei lá. E ele te deu de presente. O brinco custa 15 mil reais. Você recebeu gratuitamente. Você não pagou por ele. Você ganhou de presente. Você vai responder pelo valor do brinco. Ou seja, quando o dono do brinco ajuizar uma ação contra seu namorado, tô falando da ação civil, não é do crime não, tá? Quando ele ajuizar uma ação contra seu namorado para cobrar o valor do brinco, no cível, você também vai pro pau, porque você recebeu gratuitamente.
Não tô falando de responder criminalmente. Criminalmente eu não sei nem te contar como é que fica essa história lá. Tô falando do civil. Porque muitas vezes a prática de um ilícito criminal gera um reflexo civil aqui, Brasil. Gera um reflexo civil aqui, ok? Então eu tô falando do cível, não tô falando do crime. Tô falando do cível, tá? Então, você também vai responder pelo valor do brinco, se o brinco não existe mais. Porque se existir, você vai lá e devolve. Mas ainda responde pelos outros danos, um dano moral, por exemplo, alguma coisa do tipo. Então, quem recebe gratuitamente o produto do crime responde também pelo valor da quantia ali, objeto do seu proveito, do seu presente, digamos assim, tá? Então, volta lá. Então, aqui, perceba que a gente tem um caso de responsabilidade indireta. É alguém respondendo pela cagada que outra pessoa fez. Curtiu? Agora, você tem que analisar esse dispositivo junto com o 933 e junto com o 934. Por quê? Perceba o seguinte. Tirando essas pessoas aqui, ó. Tirando essas pessoas aqui, que a gente aplica o 928. Tirando essas pessoas. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Que a gente aplica o 928, que a gente viu que essa galerinha aqui responde na linha de frente, né? Os pais, os tutores, os curadores respondem na linha de frente. E esse povo aqui, ó, esse povo aqui tem uma responsabilidade subsidiária. Subsidiária. Eu quero que você entenda que as pessoas indicadas aqui, todos eles, vou botar de verde, todos eles aqui, ó, todas essas pessoas, vou puxar uma setinha para cá, todas essas pessoas respondem objetivamente. Então, aqui a gente tem uma responsabilidade civil objetiva, é o que diz o artigo 933. Então, não tem como, por exemplo, o empregador... Você sabe que a responsabilidade objetiva é aquele caso que você não analisa culpa, né? Então, não tem como... Deixa eu botar a tela aqui. Não tem como o empregador chegar e falar assim, eu não vou responder pelo ato que o meu empregado fez porque eu não tive culpa. Vai responder pelo ato que o seu empregado fez, porque mesmo você não tendo culpa, você responde independentemente dela. O que é a responsabilidade civil objetiva? É você responder pelo ato, independentemente de você ter culpa. Quando é que no direito civil a gente tem responsabilidade objetiva? Quando a lei estabelece se tratar de uma responsabilidade objetiva ou a atividade que envolve o autor do dano for uma atividade de risco. Então, é pela lei ou pelo risco. Aqui é um caso de responsabilidade civil objetiva definida pela lei. Entende? Então, olha lá, os pais, os tutores, os curadores, os empregadores, os comitentes, os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos e quem participa gratuitamente do crime responde objetivamente. Então, se você chega e fala, mas eu ganhei o brinco de pérola, eu não roubei, eu não furtei, eu não tive culpa nisso, eu só ganhei de presente. Não interessa. Por quê? Porque aqui não se fala em culpa. Você responde objetivamente. Então, a pessoa que sofreu dano pode cobrar de você e você não tem como alegar a não culpa. Não tem como alegar a não culpa, porque a responsabilidade é objetiva. Ficou claro isso, Brasil? De boa, de boa? Joinha, joinha? Então tá. E o 934 diz o seguinte, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Esse pessoal aqui tá respondendo por conta de um ato de outra pessoa, né? Um ato de outra pessoa. A minha pergunta é, esse povo pode cobrar de volta o que pagou? Imagina, eu sou a dona do estabelecimento. Eu posso cobrar do meu empregado que praticou o ato.
Meu empregado foi lá e agrediu uma pessoa. Eu posso cobrar do meu empregado o que eu paguei por conta disso? Eu fui acionada judicialmente por conta de um ato do meu empregado. Eu respondo objetivamente pelos atos dos meus empregados. Tá aqui, já tá aqui estampado no 933. Aí eu fui lá e paguei o dano que o infeliz causou. Eu posso cobrar dele? Eu tenho o direito de agir em regresso? O 934 estabelece que sim, as pessoas estampadas no 932 podem cobrar daqueles que causaram o dano. Só que tem uma regrinha de ouro. Olha aqui. Ali, ó, 933. As pessoas indicadas no 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa, responderão. Então, é o pilar da responsabilidade civil objetiva. Aquele que ressarcir o dano causado, ou seja, essas pessoas indicadas no 932, podem reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Então, eu posso cobrar do meu empregado. Só que tem uma regrinha de ouro aqui. Salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. Então, salvo o pai ou a mãe que paga o prejuízo do filho, aí não pode pedir em regresso. Então, olha como fica essa história. Essa galera aqui, ó, que a gente tá grifando de azul claro, essa galera aqui do azul claro, vou puxar aqui, ó, podem agir em regresso. Podem agir em regresso. Menos o pai em relação ao filho. Então, olha como ficou sensacional esse slide. Porque aí você vai visualizar bonitinho. Eu vou usar um marca-texto aqui, mas depois eu vou apagar. É só para você acompanhar onde eu estou grifando. Olha lá, esse povo aqui responde pelos atos dessa galera aqui de forma objetiva. Pescou a ideia? Beleza. Esse povo aqui pode cobrar de volta o que essa galera aqui deu de prejuízo. Eles vão pagar, mas eles podem cobrar de volta. Pai não pode cobrar do filho. Ficou massa, não ficou? Ficou massa. Olha que legal. Dá o print de categoria nessa tela. 3, 2, 1. Você entendeu essa parte? Chuchu beleza, né? Agora, vamos pegar um ponto que é sempre cobrado em prova. Sempre. Vamos fazer um desenho categoria? Você nunca mais vai esquecer isso. Vamos lá. Olha só. Temos aqui. Agora eu venho com os meus desenhos infantilizados, né? Coitadinho de mim. Mas é aquele desenho que você não vai esquecer. Vamos lá. Imagina você, nós estamos aqui diante, vou botar bem legal aqui, dois artigos diferentes. Nós temos aqui o artigo 937, para esse primeiro caso, e aqui o 938. São dois artigos que sempre caem em prova, tá? Então, olha só. Vamos incrementar nosso desenho, né, gente? Vamos incrementar nosso desenho, deixar nosso desenho bonito. Imagina que você está bem aqui, andando na rua. E aí, cai um pedaço do prédio na sua cabeça. De forma que você fica gravemente ferido. Isso aqui é o sangue, tá?
gravemente ferido. Roberta, o que é isso que caiu aqui do prédio? Um pedaço do prédio. Aqui, a gente vai aplicar o 937, que diz o seguinte, olha só. O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, o edifício em ruína, a responsabilidade é do dono. A responsabilidade é do dono. Professora, volta no desenho. Olha o que eu já coloquei para você aqui. O 937 diz o seguinte: o dono responde pelo edifício em ruína. Isso aqui, simplesmente, você tem que memorizar. Porque quem responde pela ruína é o dono. Aliás, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar com a nossa caneta mágica. Quando a gente fala de ruína, quem responde é o dono. Ok? Então, ruína, quem responde é o dono. E o 938. Esse 938 é o caso do jarro de planta. Que teve alguém que colocou aqui, a Elaine Dimas, que colocou aqui no prédio, caiu um par de sapato feminino quase na minha cabeça. Então, quer dizer, alguém foi jogar o sapato em alguém e o sapato caiu lá embaixo. É a chamada responsabilidade civil por coisas arremessadas, lançadas, caídas de edifícios. É o defenestramento. A responsabilidade civil pelo defenestramento. Então, olha só, imagina que você está aqui, aí o vizinho demoníaco que faz esse serviço de porco pega e deixa o jarro de planta na varanda, né? O jarro de planta na varanda. Aí você que tá passando aqui embaixo, o pobre, coitado, que tá passando aqui embaixo, o jarro cai na cabeça da pessoa. Cai na cabeça da pessoa. Olha lá, o jarro cai na cabeça da pessoa. E vai sangue para todo lado. O artigo aqui diz o seguinte, olha lá. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então aqui, meu Brasil brasileiro, a gente vai ter não a responsabilidade exatamente do dono, mas a responsabilidade de quem habitar o prédio. A gente vai ter uma responsabilidade de quem está morando no prédio. Já é diferente do 937, que é o dono. Volta no material, já coloquei para você. Então, aqui a responsabilidade é de quem habita o prédio, de quem está lá exercendo a posse do prédio. Roberta, então assim, coisas caídas, arremessadas, lançadas, é quem habita. Tudo bem? É quem habita. E detalhe, quem está habitando o imóvel pode ser o próprio dono, vou botar aqui, ó, pode ser o próprio dono, pode ser o locatário. Não é verdade? Pode ser o dono, pode ser o locatário, pode ser o comodatário, pode ser qualquer pessoa que esteja na posse do bem. Pode ser qualquer pessoa que esteja na posse do bem. Essa pessoa vai ser quem vai efetivamente
responder pelo dano causado. Tudo bem? Pelo dano causado. Então, aqui, a responsabilidade é de quem está no imóvel. Tá? Tudo bem? Maravilhoso? Eu quero que você memorize isso. Agora, cuidado. Roberta, essa responsabilidade do dono ou de quem habita é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Aqui, meu povo brasileiro, nos dois casos, a responsabilidade é objetiva. Você acredita nisso? Nos dois casos, a responsabilidade é objetiva. Objetiva. Simplesmente, eu não analiso culpa. Eu não analiso culpa. Tudo bem? E o primeiro caso aqui do dono é muito fácil você observar. Porque a responsabilidade civil é aquela de quem guarda a coisa. E quem é que guarda a coisa? É o dono. É o dono. É o dono. Então, a responsabilidade aqui é do proprietário. Nesse primeiro caso aqui, ó, do 937. É o proprietário. O proprietário é quem responde pela necessidade de benfeitoria, pelo cuidado com a coisa. É ele que responde por isso. Pela estrutura. Tá? Então, aqui, a responsabilidade é objetiva. Ah, Roberta, mas eu já vi que tem doutrinador que defende que é subjetiva com culpa presumida. Só que a gente não tem mais, gente, no Código Civil, a ideia de responsabilidade com culpa presumida. Onde a gente tinha essa ideia foi substituída pela responsabilidade objetiva. Para esse caso, a gente tem até enunciado de jornada de direito civil, que é o enunciado 556. Mas no final das contas, leva para sua prova que é objetiva, tá? É a corrente mais admitida. Agora, Roberta, tô eu andando lá embaixo e cai um sapato na minha cabeça e rasga o meu rosto aqui. O salto do sapato bateu aqui e rasgou meu rosto. Eu tive prejuízo, eu tive que fazer... tomar ponto, eu fiquei com uma marca, assim, foi algo muito ruim para mim. Eu quero ajuizar a ação, só que ninguém anda olhando para cima para saber de onde as coisas caem. O STJ vem aplicando, com base na teoria da causalidade alternativa, que já foi cobrada em prova, calma, porque eu vou anotar, que se não der para identificar de onde a coisa foi arremessada, de onde a coisa foi lançada efetivamente, a gente aplica a cobrança em face do condomínio. Então, tem que memorizar. Aqui, ó, se não der para identificar de onde a coisa foi arremessada, o que o STJ diz? O STJ, aplicando a teoria da causalidade alternativa, vou botar aqui, ó, teoria da causalidade alternativa, teoria da causalidade alternativa, vem o STJ reiteradamente colocando que se não for possível identificar de qual apartamento veio, se não for possível identificar quem, né, lançou o negócio, quem deixou a coisa cair, não vou botar todo não, vou botar condomínio, tá? O condomínio responde, tá? O condomínio responde. O condomínio responde pelas coisas arremessadas. Agora, imagina
que a gente tem um condomínio com vários blocos. Bloco A, bloco B, bloco C. O bloco A é virado para lá e o bloco B é virado para cá. A coisa foi arremessada para cá. A gente vai responsabilizar o povo do bloco A? Não, porque não tem como ter a coisa sair de lá. Então a gente vai responsabilizar o povo do bloco B. Então quando a gente fala que é o condomínio que responde, a gente vai lembrar do condomínio em relação às pessoas que estão, né, voltadas para efetivamente o potencial causador do dano. Então, o bloco B responde, o bloco A não. Então, aqui aplica-se a teoria da causalidade alternativa. E, gente, isso aqui já foi efetivamente cobrado em prova, tá? Já foi efetivamente cobrado em prova. A OAB já cobrou uma questão de uma torradeira elétrica, acho que foi no exame de 2018, salvo engano. Caiu uma torradeira elétrica que atingiu a pessoa que passava, né? E aí a banca queria saber exatamente isso. A torradeira elétrica caiu e queria saber quem é que iria responder por isso. Aí você vai responder, aquele que está habitando. Mas se não for possível cobrar de quem habita, porque eu não sei quem é que estava habitando lá, não dá para saber de qual coisa caiu, a responsabilidade é do condomínio. Pela teoria, não esqueça o nome, da causalidade alternativa. Teve uma outra prova, aí eu não vou me recordar qual é, uma prova já é mais recente, que foi o seguinte. O prédio, a questão foi mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, deixa eu te mostrar. Tinha um prédio que estava em ruína, tá? Prédio que estava em ruína. O dono do prédio, e aí quem está fazendo questão de prova vai lembrar dessa questão. A banca falava assim, olha, o dono do prédio é uma empresa XYZ. E essa empresa alugou locatário para a empresa ABC, tá? Empresa ABC. Aí a questão dizia que tava lá o João passando embaixo do prédio. Olha como a banca foi sacana aqui, para tentar confundir mesmo. Tava lá passando embaixo do prédio e caiu um piloco do prédio na cabeça do carinha lá. Ou foi um carro que estava estacionado e caiu um pedaço do prédio em cima do carro, foi uma coisa assim. Aí, queria saber o quê? Vamos botar o nome desse cara aqui de João. João vai ajuizar ação contra quem? A banca queria que você falasse empresa dona XYZ. Porque no caso de ruína, que foi o que aconteceu aqui, a gente aplica o 937, quem responde é o dono. Apesar de ter um locatário lá. Entendeu? Então, aqui, queria que você respondesse em relação ao dono, que é a empresa XYZ. Agora, o locatário não tem nada a ver com essa história. Se fosse algo que tivesse sido arremessado, aí você não ia responder a empresa XYZ, você ia responder a empresa ABC, que é quem estava habitando o prédio naquele momento. Tá bom? Então, eu quero que você dê o print nessa tela, uma tela extremamente importante para sua prova. Extremamente importante. De repente, vem questão aí sobre isso. Tá bom? Ok? Imagina que esses dois prédios aqui, vou mudar agora completamente de assunto só para falar uma coisa que cabe, dá para falar aqui. Imagina que esse prédio aqui, esses dois prédios são vizinhos. E bem aqui, ó, tem o muro.
deles. Tá vendo aqui o muro? O muro. A árvore tá pro lado de cá, né? Olha a árvore aqui, ó. A árvore tá pro lado de cá. Pro lado de cá. E a planta tá passando para cá. O que que é que esse vizinho aqui, vou botar vizinho A, vizinho B. A planta é do B, certo? O A, ele pode o quê? Podar aqui, ó. Ele não é obrigado a ficar com a planta passando pro lado dele. Isso aqui é direito de vizinhança. Ele pode podar passando pro lado de cá. A planta que passa pro lado dele. Ele não é obrigado. Agora, de quem são esses frutos aqui, ó, pendentes pro lado de cá? O fruto pendente é do B. Só vai ser do A o que cair no chão. Tá vendo? Tudo bem? Então, olha lá. Só vai ser do A o que cair no chão. Aqui deu pra gente fazer um exemplozinho de direito de vizinhança. Então, a árvore, ela é pro lado de quem está o caule, né? Agora, a folha que passa do muro pro outro lado, você pode podar, rente ao seu muro, tá bom? Os frutos que estão pendurados, são do dono da árvore. Pode ser seu o que cair. Aí você vai lá, corta, o fruto cai e aí você pega. Roberta, onde que tá isso? Vou te mostrar. Aqui no código. Aqui, ó. Vamos lá. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória é comum dos donos do prédio. No nosso caso, ela não tá na linha divisória. Ela tá pro lado do dono B. Tá? Lado do dono B. Aí, as raízes e ramos de árvores que ultrapassarem a extrema do prédio, que foi o que a gente acabou de ver, poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Ó a tesoura aqui cortando, ó. Direito civil é vida, né, gente? Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde eles caírem, se este for de propriedade particular. Então, o que está pendurado é do dono. Mas o que cair para cá é o quê? Seu. Olha que sensacional. Interdisciplinariedade dentro do direito civil. Dá o print nessa tela aí. 3, 2, 1. E dá o print nessa tela aqui também. 3, 2, 1. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Um encontro muito produtivo, com várias questões que são muito cativas de exame de ordem. Tomara que na nossa prova caia alguma coisa em relação a isso, que eu tenho certeza que vai ser o ponto garantido da vez, tá bom? Um beijo para você, espero que você tenha gostado do nosso encontro. Meu Instagram é @prof.robertaqueiroz e eu espero te ver em breve com a sua carteira da OAB na mão, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, até a próxima.